Dando continuidade à aula Gerenciamento de Riscos, onde nós concluímos no tópico número 1 a recapitulação sobre o PMBOK e informações sobre o PMI, eu vou apresentar para você o tópico número 2, ou seja, o tópico contexto, de acordo com a figura que está apresentada. O objetivo desse tópico é esclarecer para você que o tema gerenciamento de riscos, na realidade, não deve ser tratado como algo muito distante da sua rotina, da minha rotina, ou seja, da nossa realidade. Gerenciamento de risco não é algo que nada tem a ver com os nossos objetivos e nossas preocupações. Na verdade, sem perceber, você certamente passa por inúmeras situações no seu dia a dia que estão intimamente ligados ou associados ao tema gerenciamento de risco. Eu posso te mostrar como esse tema, gerenciamento de riscos, está mais perto do que você imagina. Posso te convencer? Primeiro cenário. É muito provável que você conheça alguém que já realizou em algum momento da vida algum empréstimo bancário. Estou certo disso? Sempre que você ou qualquer outra pessoa realiza um empréstimo junto a alguma instituição autorizada pelo Banco Central, a maior preocupação dessa pessoa, ou a sua maior preocupação, deveria ser o quê? O custo desse empréstimo. Em outras palavras, o banco, quando te empresta qualquer quantia, ele embute um custo considerável ao valor inicial que você tomou emprestado. Esse custo, que não é pequeno e muitas vezes passa imperceptível, ele está relacionado à taxa de juro de um empréstimo. Pare por um momento e se pergunte: como os bancos determinam a taxa de juro de um empréstimo? Não será necessário muita pesquisa para você descobrir que um dos principais fatores que influenciam na taxa de juro é o risco de crédito. Olha o conceito de risco surgindo numa situação corriqueira da sua vida. O risco de crédito pode ser traduzido como o risco de você não pagar o empréstimo. O banco certamente vai avaliar o seu perfil e vai seguir algum procedimento padrão para definir o tamanho do risco que você representa para ele. Ou seja, o tamanho do risco que você, que está emprestando dinheiro, representa para ele. Definido o risco de crédito, ou seja, a possibilidade de você não saldar essa dívida, o banco cobra a taxa de juro do empréstimo. Continue comigo. Cenário número 2. Qual relação entre o conceito de risco e um caminhão guincho da CET? Você pode imaginar essa relação? Pense por um instante, o que um guincho da CET tem a ver com o conceito de risco? Permita-me ajudá-lo. A CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, faz uso de conceitos de gerenciamento de risco da seguinte forma. Não é novidade para ninguém o nível de caos que o trânsito da cidade de São Paulo representa para todos que já enfrentou alguma vez. Na tentativa de administrar esse caos do trânsito, a CET identifica alguns riscos da seguinte forma. A partir de sistemas computadorizados especialistas, os engenheiros da CET conseguem identificar e priorizar alguns pontos no trânsito que representam o maior risco para o trânsito, caso alguma ocorrência surja nesse ponto. Por exemplo, imagine que um caminhão ou qualquer outro veículo quebre no início de um túnel
numa via muito movimentada. Identificado o tamanho do risco de acontecer um incidente neste ponto, pode causar um travamento incontrolável, ou seja, a CT identifica pontos onde, caso aconteça algum risco ali, algum incidente, a CT sabe que este acidente ali vai causar um dano enorme para o trânsito. Então a CT toma uma atitude preventiva e coloca um caminhão-guincho exatamente nessa área de muito risco. É importante destacar que esse gerenciamento de risco é fundamental, se a gente considerar também que a CT não possui um número ilimitado de caminhões-guincho para alocá-los em cada ponto da cidade que representa um risco para o trânsito. Vamos partir para um cenário diferente? Cenário número 3. Muitos profissionais são tomados pelo desespero, justamente porque nunca se preocuparam em identificar e monitorar alguns sinais que estão sendo emitidos, representando que seu emprego está em risco. Você já percebeu ou passou por isso? Onde no seu trabalho alguns sinais mostram para você que o seu emprego está em risco? Olhe o conceito de risco num cenário diferente. O artigo representado na imagem que eu apresento para você comenta 10 sinais de alerta que seu emprego está em risco. Repare que no exercício da sua atividade profissional, seja qual for, informal ou não, o conceito de risco está bem presente. Não existe segurança ou estabilidade para ninguém. É nosso papel perceber quais os riscos nosso emprego está correndo. Cenário número 4. Prometo, vou ser bem rápido nesse cenário. Professor, o que essa figura tem a ver com risco? O governo e outras organizações investem muito dinheiro em campanhas educativas quanto à prevenção de doenças e outros efeitos colaterais causados pela não utilização de preservativo. Avaliando essa figura, você consegue identificar os riscos envolvidos quando ignora tais campanhas e alertas? Cenário número 5, pessoal. As opções são muitas. Quando você instala um software antivírus, você está atuando como um gerente de riscos, com o objetivo de evitar problemas no seu computador, celular ou qualquer outro dispositivo digital. Você se previne contra tais riscos utilizando alguma solução disponível no mercado. Uma pergunta. Você já pensou na possibilidade de as próprias empresas que criam os antivírus são as mesmas que criam os vírus? É como se eu estivesse propondo a pergunta de certa forma perturbadora. As vacinas são criadas para combater as doenças ou as doenças são criadas para estimular o mercado de vacina? Terminando esse cenário, lembre-se, quando você instala um antivírus, você está pensando nos riscos do seu computador ser infectado. Cenário número 6. Prometo, hein? É o último cenário. Existem diversos serviços de previsão do tempo. Como são consultados? E por que você acha que esses serviços de adivinhação do tempo são tão populares? Talvez não concorde comigo, mas o sucesso dos aplicativos de previsão do tempo estão diretamente ligados ao interesse sem medidas da população em se preparar ou se antecipar quanto aos riscos associados às chuvas, aos raios e às tempestades de vento. Quando a moça do tempo fala sobre possibilidade de chuva, ela está usando os conceitos de gerenciamento de riscos para alertar você, a população, sobre determinado risco de alguma coisa dar errado nos seus planos, seja seu plano de churrasco, seu plano de ir ao trabalho ou o plano de passear com a sua família. Com esse cenário, espero ter comprovado que o conceito de risco ou de gerenciamento de riscos
está totalmente inserido na minha rotina. Antes de passar para o próximo tópico da aula, sugiro que faça uma pausa. Tome um café ou uma água e reflita sobre as seguintes perguntas. Recomendo que você tente responder essas questões como uma ferramenta poderosa para desenferrujar, para aquecer seus neurônios. Assim que continuar a aula, você perceberá que o exercício o ajudará a absorver melhor os conceitos. Como você definiria riscos? Outra reflexão. Qual deve ser o principal objetivo do gerenciamento de risco? Qual ramo de negócio mais utiliza o gerenciamento de risco? Qual ramo de negócio deveria, sem dúvida, utilizar o gerenciamento de risco? Penúltima questão para a sua reflexão. Liste alguns exemplos onde você percebe uma ótima gestão de riscos. Por último, para concluir a sua reflexão, liste alguns exemplos onde ficou evidente a péssima gestão de riscos. Com isso, nós concluímos o tópico contexto de gerenciamento de riscos.